O planeta Terra foi consumido pela água dos oceanos. Todos os continentes foram submersos à medida que as águas subiram. A civilização humana foi submersa e a humanidade caiu. A vida marinha prosperou e evoluiu muito com isso. Enquanto vemos cidades inteiras debaixo d'água, também vemos duas pessoas com equipamentos de mergulho e um arpão. Eles são pai e filho, e estão procurando suprimentos. Eles chegam ao que parece ser uma antiga loja de conveniência. O nome do filho é Bota, e ele chama pelo pai ao encontrar uma prateleira cheia de comida enlatada. O pai diz para ele pegar tudo o que for útil e colocar no carrinho. Bota pergunta o que está escrito na lata, e o pai diz que é leite em pó. Ele diz que a leitura do filho é ruim e que ele precisa estudar mais. Bota vê o pai pegando alguns garfos e diz que eles já têm muitos e não precisam de mais. Mas o pai diz que nunca se sabe o que pode acontecer, então quanto mais, melhor. O pai diz que eles já têm o suficiente e que é para o filho segurar firme. Ele ativa um mecanismo e vários balões de ar começam a levantá-los até a superfície. Bota olha para a cidade e diz que agora se chama Ruínas, e que seu pai conta histórias de como no passado tudo aquilo era um lugar cheio de gente. Quando eles chegam à superfície, há um pequeno barco esperando por eles. O barco também tinha uma garotinha esperando por seu pai. O pai a chama de Lita e pergunta se ela encontrou algo interessante, mas ela diz que não, e o pai comenta que provavelmente não há lugar para os pássaros descansarem por perto. Bota afirma que eles não veem um pássaro há meses e pergunta ao pai se realmente existem outras pessoas vivas além deles. Mas o pai diz que tem certeza de que há mais pessoas vivas e que eles só não as encontraram porque o oceano é muito grande e até encontrarem alguém, ele irá protegê-los com sua vida. Mas os dois irmãozinhos também precisam ajudar um ao outro, já que todos estão no mesmo barco. O pai era responsável por caçar e consertar o barco. Bota cuidava da água e da comida, e Lita cuidava das roupas sujas e da limpeza. Explorar as ruínas também era uma tarefa que só o pai fazia, e foi só recentemente que ele começou a deixar Bota caçar perto da superfície, e também recentemente que Bota pôde ir com o pai até as ruínas. Com uma espécie de guindaste, eles retiravam coisas do mar, e inspecionar esses objetos é a atividade favorita dos irmãos. Mas quando o sol se põe, todos têm uma regra absoluta a seguir. Usando relógios e observando o sol, todos correm para dentro do barco. Bota diz que esqueceu de guardar o peixe, mas o pai manda ele entrar e o empurra para dentro enquanto fecha a porta devagar junto com o pôr do sol. A noite chega com um céu estrelado, mas dentro do barco, os três ficam juntos em silêncio, quando de repente sentem um impacto, e Bota diz que chegaram. Os monstros. Sim, agora há monstros na água, e os monstros são noturnos, e vemos vários deles ao redor do barco. Os monstros começam a bater no barco, e Bota fica muito assustado, pedindo para os monstros irem embora. Mas seu pai coloca a mão nele e diz para ele se acalmar, que eles só vão bater no barco por curiosidade, e depois vão embora. O pai os abraçou até que os monstros fossem embora, e depois que a situação se acalmou, o pai colocou os dois para dormir. Mas Bota pergunta se onde seu pai morava também havia monstros. Ele diz que sim, já que eles vivem em qualquer lugar na água. Mas ele diz, havia arpoadoras. Guerreiras lutavam contra monstros proteger cidades. Ele era um arpoador. Essa tatuagem a prova. Bota pergunta, o que são esses pontos estranhos abaixo do símbolo? O pai diz, não são pontos, mas estrelas. Bota pergunta, o que é uma estrela? O velho esqueceu que Bota não sabe o que é uma estrela, já que ele sempre fica dentro do convés à noite. Ele explica que as estrelas são quase como pequenas joias brilhando no céu. Mas os irmãos já estão dormindo quando o pai termina de contar as histórias das estrelas. Ele diz que seu desejo é mostrar para os dois como é bonito à noite. No dia seguinte, sobem para ver o barco. Os monstros comeram os peixes, deixando marcas de garras no barco. O pai diz que vai consertar. O importante é que eles ficaram seguros. Bota pergunta se o pai quer que ele vá até as ruínas buscar peças. O pai fica bravo dizendo que ele está louco de ir lá sozinho. Monstros podem estar escondidos nas ruínas, diz Bota. Eles estavam lá ontem. Mas o pai diz que só foi porque ele tinha certeza de que era seguro, e então proíbe Bota e Lita de irem às ruínas até completarem 17 anos.
Boata começa a discutir, dizendo que não é mais uma criança, e que pode se virar sozinho, e que não há outro lugar para ir além das ruínas, já que tudo ao redor virou oceano. Quando o pai estava prestes a responder, Lita interrompe e diz para eles olharem ali, apontando para um bando de pássaros. O pai grita para içarem as velas, dizendo que vão seguir as gaivotas. Eles chegam a um prédio completamente destruído, que agora se tornou uma mini-ilha. As crianças dizem ao pai que viram pessoas e começam a gritar, mas o pai diz para não fazerem barulho e ficarem dentro do barco, que ele vai até lá verificar o prédio e, se algo acontecer com ele, eles devem fugir. O pai pula na água e nada até o prédio. Quando chega lá, ele aparece em frente a um buraco no prédio e pergunta se tem alguém ali. Ninguém responde enquanto ele vê uma escada. Ele sobe e encontra uma porta verde, e quando entra vemos 4 pessoas mortas. Enquanto isso, no barco, Boata e Lita estão felizes, esperando que sejam pessoas boas. Mas Boata se surpreende com algo no mar. Ele acha que é uma pessoa. Voltando ao pai, ele está revirando as coisas e encontra 2 explosivos. Quando ele percebe que a parte onde está tem um buraco enorme, que as barras de ferro estão retorcidas para dentro, e do lado de fora vemos marcas de garras gigantes. O pai sente um arrepio só de imaginar o monstro que fez isso. E no mesmo instante, ele ouve as crianças chamando por ele. Assim que volta para o barco, Lita diz que Boata está tentando ir para a água, e o pai pergunta por quê. Boata diz que há alguém na água, mas quando vemos de perto, é uma armadilha. O pai grita dizendo que não é uma pessoa, mas já é tarde demais. Um monstro gigantesco aparece debaixo do barco. O pai agarra as 2 crianças, já prevendo que o monstro vai. Meu Deus, olha o tamanho desse negócio. Ele avança e engole o barco inteiro em uma só mordida. Os 3 permanecem dentro do barco, e agora estão cara a cara com essa monstruosidade. O monstro faz outro ataque e destrói completamente o barco. Boata cai na água, mas seu pai é rápido o suficiente para puxá-lo de volta, e os 3 ficam no que resta da parte traseira do barco. Mas o monstro nem sequer lhes dá tempo para descansar e lança um ataque com sua cauda. Então o barco é destruído e o pai e os 2 irmãos são arremessados diretamente para dentro do prédio. Enquanto isso, o monstro se aproxima do prédio. Boata acorda, desorientado, nos braços do pai. Ele começa a gritar o nome de sua irmã Leta, achando que ela está morta. O pai tranquiliza Boata, dizendo que ela apenas desmaiou por causa do choque. Mas é só quando Boata pergunta se o pai está bem que eles percebem que o pai foi empalado por uma barra de ferro da construção, atravessando seu abdômen. Boata está desesperado, mas seu pai diz que precisa dele e pede que ele leve Leta e saia dali o mais rápido possível. Então Boata coloca Leta nas costas e corre para tentar entrar no prédio. O pai tenta se soltar da barra de ferro, suportando uma dor intensa. Para piorar, o monstro emerge e se aproxima do pai com uma expressão aterrorizante, quase todo o corpo exposto. O pai fica intrigado com o fato de a criatura estar surgindo durante o dia, apesar do sol escaldante. O monstro encara fixamente a barra de ferro que atravessa o pai. Ele começa a alcançar a espada em suas costas, pronto para atacar, mas então percebe Boata e Leta correndo um pouco mais à frente. Esse monstro é realmente inteligente. Ele dá um sorriso maligno, deixa o pai e vai atrás das crianças. O pai grita para Boata correr mais rápido, e quando Boata olha para trás, o medo é evidente em seus olhos. O monstro começa a persegui-los com a boca escancarada. Boata finalmente alcança o buraco e entra no prédio. O monstro tenta mordê-los de qualquer jeito e seus dentes penetram no concreto. Ao ver sua tentativa fracassada, ele tenta agarrar os irmãos com uma língua, sentindo-os e se preparando para um ataque perfurante. O monstro erra o ataque em Boata, mas não para por aí. Ele começa a desferir uma série de ataques. Boata consegue desviar de alguns enquanto carrega sua irmã até encontrar abrigo sob uma parede de concreto. Boata percebe que ficou em silêncio e talvez o monstro tenha ido embora. Quando ele espreita para fora, vê a silhueta de seu pai. Ao chamá-lo, descobre que era outro monstro que havia se disfarçado. Mais uma vez, ele engana os irmãos com essa armadilha. O clone do pai começa a se desintegrar, revelando que na verdade era a língua que havia se transformado. Ela agarra Boata e o puxa para fora do prédio. Quando o monstro está prestes a devorar Boata, seu pai aparece e corta a língua do monstro com sua espada. O monstro grita de dor enquanto o pai desliza a espada pelo seu corpo.
Apesar de estar ferido e carregando seu filho, o pai enfrenta o monstro, que parece furioso. Ele diz a Bota para ficar atrás das rochas enquanto ele luta contra o monstro. Mais uma vez, ele se impressiona com o tamanho desse Leviatã, mas não pode se deter nisso, pois se morrer ali, seus filhos também morrerão. O pai se amarra com uma corda presa ao topo do prédio, em um guindaste já presente na estrutura. Mas antes de chegar ao topo, o monstro vem em sua direção, então ele pega um tronco de madeira. E reunindo todas as suas forças, ele conseguiu arrancar o tronco e cravá-lo bem no meio do monstro. Boata, que está assistindo a cena lá embaixo, pensa em como seu pai é incrível. O tronco fica preso na boca do monstro e a mantém aberta. Seu pai pega a espada e começa a cortar o rosto do monstro, mas de repente o tronco em que ele estava apoiado se quebra, e ele cai na boca do monstro, sendo perfurado pelos dentes da criatura. Boata assiste de longe aos últimos momentos do pai. O pai olha tristemente para o filho e se lembra dos momentos que passou com seus 2 filhos e do medo que sentia de não conseguir protegê-los. Olhando para o filho, o pai diz que ama Boata e deixa a espada cair no chão. Ele pega as bombas que encontrou antes, pede ao filho que cuide de Lita e então explode junto com a criatura. Com a explosão, Boata é lançado para longe e a criatura cai no mar. O garoto observa enquanto a criatura afunda e chama pelo pai. Agora Boata está em cima de uma pequena ruína, segurando a arma do pai. Ele volta para o barco, chama pela irmã e a encontra em um canto, chorando. Ele pergunta à irmã o que aconteceu e onde está o pai deles, e ela aponta para o mar. Quando Boata olha, vê o corpo do pai flutuando, partido ao meio. A garota se desespera e começa a gritar pelo pai, mas Lita segura o irmão para que ele não pule no mar. Quando ele olha para a irmã, vê apenas um esqueleto e começa a gritar em desespero. Uma tempestade cai sobre a ilha de concreto e o garoto acorda ao lado da irmã. Tudo não passava de um sonho. Ele olha para a irmã dormindo e começa a chorar, pensando no pai. Agora ele entende que o pai não o tratava como uma criança, mas estava protegendo os 2 dos monstros do mar. Boata abraça a irmã, percebendo que agora estão sozinhos. Pela manhã, Boata encontra o barco deles e pede para Lita ajudar a procurar algo útil, mas ela pergunta onde está o pai. O garoto se pergunta se a irmã conseguiria lidar com a verdade sobre o pai. Ele olha para ela e ela começa a chorar, perguntando por que o pai não está ali se ele morreu e está com a mãe agora. Boata não aguenta mais ver a irmã chorando e eles acabam se abraçando na pequena ilha, chorando juntos. Com o passar do dia, eles recolhem os materiais deixados pelo barco. Eles encontram o relógio do barco ainda funcionando, mas como o monstro atacou durante o dia, o relógio já não é tão útil assim. As barrigas dos irmãos começam a roncar, mas quando Boata pergunta à irmã se ela está com fome, ela finge ser forte e diz que não, mesmo com o estômago roncando. O irmão mais velho tenta animar a garota, procurando algo com que possam pescar, até encontrar os garfos que ele havia recolhido com o pai. Ele se lembra até de ter reclamado que já havia garfos demais no barco. Mas, segundo o pai deles, era sempre bom ter alguns a mais. O garoto consegue fazer um pequeno arpão e vai até o mar em busca de algum peixe. Desta vez, quando ele olha para a água, sente medo de entrar. Ele começa a pensar que o monstro pode ainda estar vivo. Então sua irmã o segura, pedindo para que ele não vá, porque o monstro pode ainda estar lá. Ele concorda com Lita, e eles veem um caranguejo passando, que acaba sendo o jantar deles. Mas como encontraram apenas alguns, Boata deixa sua irmã comer todos. O menino faminto começa a pensar que precisa encontrar uma maneira de eles sobreviverem. Ele coleta a água da chuva para beber e se lembra que seu pai lhe ensinou como dessalinizar a água do mar para torná-la potável. Mas com esse método, eles conseguiriam pouca água. Os irmãos ficam felizes ao ver que o experimento deu certo. Eles comemoram por não precisarem mais se preocupar com a escassez de água. O menino está se sentindo um pouco mais confiante de que conseguirá sobreviver na ilha. Ele pensa que precisa memorizar a disposição do prédio e começa a explorá-lo com Lita. Bota ajuda sua irmã a subir as escadas e chega à porta verde que seu pai viu anteriormente. Ao entrarem na sala, a primeira coisa que os irmãos notam são os esqueletos cheios de insetos, e eles sentem nojo. Lita abraça Bota de medo, e ele explica que eles devem ter sido moradores da ilha, e que é melhor pegarem o que for útil e saírem logo dali.
Eles encontram um pano, um galão com gasolina. Bota pega a bomba e se lembra que ela é parecida com a que seu pai usou quando explodiu com o monstro marinho. O garoto se pergunta se conseguirá lutar contra os monstros como seu pai fez. Ele olha para os esqueletos no chão e pensa que eles também eram uma família, se preocupando se conseguirá proteger sua irmã de acabar como eles. Eles acendem uma fogueira e Bota continua trabalhando no arpão de garfo enquanto sua irmã caça caranguejos. O garoto sabe que precisa entrar na água para caçar e se a criatura aparecer de novo, pelo menos ele tem a espada que seu pai deixou para trás. Ele pode usar a espada para proteger Lita, exatamente como seu pai desejou no final. O garoto percebe um pequeno botão no cabo da espada, e ao apertá-lo, fumaça começa a sair da espada. Isso impulsiona o garoto para frente, e ele acaba batendo de cara na parede. O sangue começa a escorrer do nariz de Bota, e sua irmã aparece dizendo que encontrou algo estranho. Lita mostra uma porta no chão, e ele percebe um pequeno buraco em um dos cantos. Depois de empurrar a porta, eles descobrem uma escada que leva a um andar inferior. Bota começa a descer as escadas e ouve um barulho vindo das profundezas. O garoto fica assustado, mas continua descendo, e de repente um peixe gigante salta da água. No final da escada, vários peixes podem ser vistos nadando. Bota fica animado ao ver os peixes e mergulha. Ele percebe que há muitos peixes e que são muito grandes, e rapidamente consegue pegar um com o arpão. Agora ele acredita que com água e comida, eles conseguirão sobreviver, mas então algo brilhante aparece à distância. Quando Bota se aproxima para ver o que é, ele percebe que está cercado por ovos de monstros marinhos. De repente, um dos ovos começa a rachar e uma garra emerge dele. Bota nada desesperadamente para se afastar dos ovos, percebendo que está no ninho do monstro. A criatura recém-nascida o agarra e tenta morder sua perna. O garoto reage e crava o arpão no olho do monstro, fazendo-o nadar para o fundo, gritando de dor. Enquanto o monstro está no fundo olhando de volta para ele, Bota consegue alcançar as escadas. Mas assim que ele faz isso, uma mão emerge da água, tentando agarrá-lo. O monstro emerge da água, indo em direção ao garoto, que balança a espada, gritando para que o monstro fique longe dele. O monstro avança em direção a Bota. Felizmente, o garoto consegue desviar, sobe as escadas e fecha a porta. O monstro marinho continua atacando, arranhando a porta, então o garoto crava sua espada na porta, tentando atingir o monstro abaixo. O monstro para de atacar e o garoto pensa que ele pode estar morto. Bota coloca vários pedaços de concreto contra a porta para impedir que o monstro passe. Só então ele percebe que sua irmã não está lá. Um garoto começa a chamar por Lida, até que chega a uma janela e vê sua irmã na beira da ilha. Ele grita para ela voltar e ficar longe da água, mas ela aponta para algo no mar. O garoto vê uma figura na água que parece uma pessoa e entra em pânico, pensando que o monstro ainda está vivo. De repente, Lida entra no barco e começa a remar. Ela olha para o irmão dizendo que o pai deles voltou, mas ele grita para ela voltar, dizendo que aquela figura não é o pai deles. Nesse momento, os relógios começam a badalar e Bota olha para o horizonte, percebendo que está escurecendo. Ele pula no mar, tentando alcançar a irmã. Debaixo d'água, Bota consegue ver muitos monstros emergindo de suas tocas. Ele vem à tona, e sua irmã diz para ele entrar no barco. Mas em vez disso, ele começa a puxar o barco. Eles chegam a uma pequena ruína e Lida começa a escalá-la. Bota percebe um monstro se aproximando e a criatura tenta atacar sua perna, mas ele desvia. Os irmãos se abraçam na pequena ruína enquanto vários monstros nadam ao redor deles. Bota sabe que mesmo perto da ilha, se eles pularem, serão pegos pelos monstros. Os monstros começam a bater na ruína, e Bota sabe que, se continuarem, ela vai quebrar, e eles virarão comida de peixe. Quando ele pensa que não há mais nada que possa fazer, ele se lembra do pai, que morreu para proteger os dois. Então ele reúne coragem para proteger sua irmã. Bota ataca o monstro com uma espada, abrindo um corte em sua cabeça, e ele cai no mar. Quando o garoto pensa que derrotou o monstro, mais dois aparecem atrás dele, tentando devorar os irmãos.
O garoto não desiste e ataca os monstros com a espada, mas, à medida que o monstro cai, a estrutura também começa a desabar. Bota agarra sua irmã enquanto eles caem, consegue se impulsionar para fora da estrutura e salta por cima dos monstros, aterrissando com ela no barco. Os irmãos parecem assustados quando uma das criaturas começa a devorar aquela que Bota havia derrotado, e várias outras aparecem para tentar comer o monstro. Eles aproveitam a oportunidade para remar de volta à ilha, mas os monstros percebem e começam a persegui-los. Felizmente, são mais rápidos e chegam à ilha antes que os monstros os alcancem. Os monstros marinhos continuam vindo e os irmãos correm para o prédio e sobem as escadas. Bota tenta cortar os degraus para impedir que os monstros subam, mas é muito difícil. Então ele vê os monstros entrando no prédio, correndo em sua direção. Ele continua golpeando as escadas para impedir que os monstros subam. Os monstros se agarram aos degraus, tentando pegar Bota. Um dos monstros mais acima ataca o garoto e consegue rasgar suas costas. Finalmente, os degraus se quebram e os monstros caem no chão. Bota e Lida olham para baixo enquanto os monstros começam a arranhar as paredes, tentando subir, mas sem sucesso. Eles desabam no chão, aliviados. Então Lida lembra ao irmão que ele está ferido. Os dois entram em um quarto quando dão de cara com o monstro que Bota achava ter derrotado antes. Eles tremem de medo e o monstro começa a atacar Bota. Quando o monstro está prestes a devorar o menino, Lida enfia um pedaço de ferro no olho da criatura e grita para que ela solte seu irmão. Bota fica surpreso com a atitude da irmã, e o monstro, agora com os dois olhos perfurados, avança em direção a Lida. Ela permanece imóvel, com as costas encostadas na parede, e o monstro mal consegue vê-la. Ele se aproxima e fareja a garota. Lida fica desesperada, pois o monstro está literalmente encostado nela. Bota grita com o monstro, segurando um galão de gasolina. O monstro olha, e sem hesitar, salta em sua direção. Bota joga o galão de gasolina na boca do monstro, fazendo-o desviar bem na hora em que o monstro estava prestes a mordê-lo. O monstro se choca contra a parede, e atordoado, fica parado ali com o galão de gasolina na boca. Bota aproveita essa oportunidade para usar um golpe de espada, não no monstro, mas nas barras de ferro, criando faíscas que incendeiam a gasolina no chão, formando um caminho de fogo em direção ao monstro, que é consumido pelas chamas. Aproveitando toda essa situação, Bota agarra Lida e começa a subir as escadas, mas acidentalmente derruba a caixa que contém a bomba. Ele diz para Lida se abaixar porque vai explodir, e alguns segundos depois, a explosão é tão grande que derruba todo o prédio. De alguma forma, as crianças sobrevivem, e enquanto o prédio desaba, têm a sorte de cair na água. Mas em um mundo onde monstros vagam pelo oceano, cair na água talvez não seja considerado sorte. Os destroços desabam sobre os ovos embaixo do prédio, matando a maioria deles. Bota e Lida conseguem se agarrar a um dos pedaços de destroços e veem que o prédio da ilha afundou. Vemos uma cena quase assustadora com uma mão com garras aparecendo atrás de Bota, que olha para trás e vê um monstro encarando-o fixamente. Não é apenas um, mas vários deles aparecem. Bota e Lida percebem que não tem chance de sair dessa. Os monstros começam a atacar Bota. Num ato de desespero, ele balança sua espada, mas com pouco sucesso. Ele se defende de um deles, mordendo-o com sua espada, e justo quando tudo parecia perdido, vemos um projétil atingindo o monstro por trás. Bota e Lida olham para ver quem é. E de fato, é outra pessoa, uma mulher de cabelos brancos, tapa-olho e duas espadas grandes. Bastante bonita, devo dizer. Os monstros vão em direção a ela. Ela saca uma arma que parece disparar arpões ou flechas de aço, que começam a destruir todos os monstros, quase acertando os irmãos. Enquanto ela atira com sua arma usando apenas uma mão, os monstros parecem perceber que estão mais seguros na água e avançam por baixo dela. Bota e Lida observam enquanto os monstros vão em direção à estranha. Um monstro se aproxima deles por trás. Bota desvia do monstro, protegendo sua irmã, e ataca a criatura com sua espada. Mas desta vez o monstro consegue literalmente segurar o golpe, e com a outra mão, se prepara para atacar Bota. O garoto grita em pânico, e então o monstro é atingido por vários pequenos arpões e cai. Bota olha para trás e vê a garota que o salvou. Ele grita para ela que há um monstro vindo por trás. Ela estava recarregando sua arma e não conseguiu desviar. A arma caiu no mar e ela se feriu no braço.
Vários outros monstros se preparam para um novo ataque. Ela saca as duas espadas de suas costas e avança em direção a eles, cortando cada uma das criaturas com as espadas. Bota observa enquanto a estranha derrota facilmente os Leviatãs, continuando a abater os monstros à sua frente, até mesmo aqueles que a temem. Bota e sua irmã olham para os monstros espalhados ao redor deles. Um deles abre a boca e tenta atacar os irmãos, mas a guerreira percebe a ameaça e surpreende até os irmãos, saltando sobre o monstro com suas duas espadas. Os dois assistem enquanto ela permanece em meio a monstros derrotados, até que se vira e olha para os monstros flutuando no mar. Ela olha para os irmãos, que estão abraçados e assustados, se perguntando se seria uma boa pessoa. Bota acha que ela o salvou, mas ela quase os acertou quando lançou os arpões, então ela poderia ser uma inimiga. Finalmente, ela fala com os irmãos, dizendo que eles têm sorte de encontrar uma arpoeira em pleno mar aberto. Bota fica surpreso com o que ela disse e se lembra da história de seu pai sobre os arpoeiros, guerreiros que lutavam contra monstros marinhos. A garota se apresenta como Kana e diz que é da União Busan. Bota pergunta o que é essa União Busan, e atrás de Kana eles conseguem ver algo flutuando. Kana olha para trás e os irmãos se perguntam se o que estão vendo é uma ilha. Bota e Lita parecem surpresos, porque o que está diante deles são, na verdade, 3 navios gigantescos. No navio à frente, está escrito União Busan na proa. Os navios se aproximam dos irmãos, que ficam impressionados com o tamanho deles. Bota diz que o navio é tão grande que parece uma ilha. Então, de repente, a água perto dos irmãos começa a borbulhar, mas não é um monstro, e sim um tipo de submarino, o que os surpreende ainda mais. Um cara que Kana chama de Brum emerge do submarino, e mais pessoas começam a sair dele. Bota observa essas pessoas e as que estão no navio. É a primeira vez que ele vê alguém além de sua família. O menino começa a chorar de emoção. Lita diz ao irmão que eles devem estar seguros. Bota abraça a irmã e conversa mentalmente com o pai, dizendo que eles finalmente estão seguros. Luzes saem do navio e iluminam os irmãos, que estão no que restou da ilha. Alguns barcos menores se aproximam de onde os irmãos estão, e eles observam enquanto Kana dá ordens para que os outros arpoadoras verifiquem a área. Ela fala com um cara que chama de Dr. Floyd, através de um comunicador. Esse doutor, que está no fundo do mar, responde que não restou nada vivo lá embaixo, e que ela poderia ter deixado pelo menos um vivo para ele. Brum responde que nunca deixaria um monstro marinho vivo. Segundo o doutor, eles teriam problemas se todos aqueles monstros tivessem chocado. Um dos assistentes do doutor o chama para ver algo, e o doutor olha para a coisa e a chama de Cantrace. Eles estão diante do monstro gigante que atacou os irmãos antes. Brum e Kana, que estão ouvindo a conversa, ficam surpresas porque Cantrace é um dos 7 demônios do mar. O doutor pergunta se foi a Kana quem derrotou esse monstro também, e a garota responde que não foi ela. Então ele se pergunta quem poderia ter sido capaz de matar a criatura. Kana olha para a espada de Bota cravada no corpo de um dos monstros, e olha para os irmãos, que estão em um barco mais afastado. Os dois estão se olhando felizes por estarem a salvo. No barco, um cara começa a fazer perguntas aos irmãos. Ele diz que, julgando pela aparência deles, devem ter ficado à deriva por pelo menos 1 ano. Mas Boata explica que deve ter sido há cerca de 10 anos. O cara não acredita na história dos irmãos e pede para eles contarem a verdade. E Lita fica brava, dizendo que não está mentindo, o que só deixa o funcionário ainda mais furioso. Então Boata diz que eles estavam com o pai, mas que o pai foi levado por um monstro marinho. O cara finalmente se apresenta como Lee e diz que vai cuidar dos irmãos. Qualquer dúvida que eles tiverem, podem falar com ele. Então Boata pergunta quem são todas aquelas pessoas, e Lee responde que todos são arpoadoras. Boata pensa que são eles que protegem as pessoas dos monstros marinhos e que o que seu pai contou não era apenas uma história. Lee explica que os irmãos foram salvos por um arpoador especial, porque Kana é uma das 3 estrelas. Os arpoadoras marcam no corpo o número de monstros marinhos que já mataram. Cada estrela representa 100 monstros que eles derrotaram. Boata diz que 6 estrelas significam pelo menos 600 monstros derrotados. Lee ri porque um arpoador conseguiria, no máximo, 4 estrelas. 6 seria uma lenda. E Boata se lembra de ter visto 6 estrelas na tatuagem de seu pai. Kana e outros arpoadoras se aproximam do barco dos irmãos, dizendo que agora eles têm permissão para embarcar. Eles olham para os irmãos e então viram o rosto. Ela está carregando a espada de Boata. O menino percebe e grita por ela.
Kana e Boone conversam sobre o monstro marinho Scutum. Devido à sua carapaça dura, nenhum ataque funcionou, mesmo com todos os arpoadoras do navio União Busan. Segundo Kana, ele não foi morto pelos arpoadoras. Ele devorou pessoas e foi embora depois de ficar satisfeito, mas parece que Kana não acredita nessa versão da história. Uma mulher está chamando Kana para se esconder. Ela está sendo devorada por um monstro enquanto Kana está agachada, tentando se esconder. A jovem Kana assiste enquanto pessoas são devoradas pelo monstro caranguejo, e a Kana atual diz às arpoadoras que os monstros acham que humanos são apenas comida. Boone se pergunta se é por isso que ela odeia tanto os monstros marinhos. No barco dos irmãos, eles são avisados de que chegaram à entrada. É gigantesca. Os irmãos desembarcam no Union Busan e recebem alguns de seus pertences que foram encontrados. Lee diz que vai providenciar um lar temporário para eles. Boata e Lita ficam confusos porque isso significa que eles ficam no navio. Mas, de acordo com Lee, eles precisam passar por um período de experiência e podem ser expulsos. Os irmãos não ouvem essa parte. Eles estão felizes por ter um lugar. Lee olha para os pés dos irmãos e diz que agora eles vão precisar de sapatos porque não podem andar descalços ali. Ele pede para os irmãos o seguirem até o mercado. E eles nem sabem o que é um mercado. Eles passam por um corredor do navio e os dois ficam impressionados com o tamanho daquele lugar. Lita, toda feliz, diz ao irmão que esse navio não balança. Boata olha para uma garra que se parece muito com a que eles tinham em seu barco e percebe que naquele lugar eles também coletam relíquias do fundo do mar. Eles continuam andando pelo navio e passam por um lugar onde parecem estar construindo robôs subaquáticos, até que Lee diz que chegaram ao destino. Boata e Lita olham impressionados para um lugar cheio de pessoas e muito iluminado. Eles vêm vendendo peixe, música e alimentos que nunca tinham visto. Até Lee mostra uma loja de sapatos. O vendedor explica que são 30 nozes por 2 pares e que não vai dar desconto. E Lee pergunta se eles têm algo para trocar pelos sapatos. Boda dá uma olhada no meio das coisas deles e encontra um relógio. Infelizmente, o vendedor já tem dezenas desses. Os irmãos continuam procurando entre suas coisas até que o vendedor vê algo que lhe interessa muito. Uma garrafa de uísque. Ele disse que poderia trocar 2 pares pela garrafa, mas Lee interrompeu a negociação, percebendo que o vendedor estava tentando enganar os irmãos. Como a garrafa valia muito mais, Lee começou a gritar, perguntando quem queria comprar o uísque, e uma multidão se aproximou interessada. Eles começaram a dar lances pela garrafa, e Boda ficou confuso com tudo o que estava acontecendo. No final, os irmãos conseguiram os sapatos de que precisavam, e ainda várias outras coisas. Lida diz ao irmão que as pessoas ali são legais, já que deram tanto por apenas uma garrafa, e que se soubesse disso não teria jogado as outras fora. Mas Boda diz que, naquele momento, era mais importante para eles coletar água da chuva do que ter álcool. Lee explica aos irmãos que o valor das coisas muda muito e que ali eles só podem confiar no dinheiro. Ele aponta para uma porta dizendo que é ali que os irmãos vão ficar. Os irmãos abriram a porta, curiosos para saber o que havia dentro. Eles encontraram uma cama e várias bugigangas com teias de aranha espalhadas. Até mesmo Lee admitiu que o lugar não era muito limpo. Inesperadamente, os irmãos acharam o lugar incrível. Eles se jogaram na cama empoeirada, encantados por ter uma janela, olharam para Lee com uma expressão surpresa e comentaram que o céu estava brilhando, ao que ele respondeu que aquilo eram estrelas. Os irmãos olharam para o céu, encantados com as estrelas. Boda se lembrou de uma conversa com seu pai, em que ele explicava ao filho o que eram as estrelas, desejando que um dia pudessem ver o céu estrelado. Dominado pelas lembranças e pela bela paisagem, Boda derramou lágrimas. Enquanto isso, os guindastes do navio Union Busan, sob o comando do doutor, içavam o monstro gigantesco. Até mesmo os trabalhadores do navio ficaram surpresos com o tamanho da criatura. O doutor explicou que o monstro devia ser um dos maiores que existem. Brin olhou para o monstro e perguntou se ele conseguiria derrotá-lo. Mas, para o doutor, era uma espécie a ser estudada e ele estava ansioso para pôr as mãos no corpo da criatura. Brin perguntou sobre o paradeiro de Kana, e ela estava andando pelo navio. Ela entrou em uma sala onde parecia haver um pesquisador presente. Ele confirmou que o que ela havia encontrado era verdade. Era realmente uma espada de harpooner. Ela perguntou como uma espada tão valiosa foi parar ali. Ela disse que o dono da espada podia ser o homem, matador de Leviatãs, Tianma. O pesquisador perguntou o que ela faria com a espada, e segundo ela, em breve haveria derramamento de sangue.
Enquanto isso, Boda pensou que seria a primeira vez que dormiria olhando para as estrelas. Apesar de ter ouvido que os Harpooners protegiam o navio, ele não conseguia dormir. Kana sentou-se observando o céu, ponderando que um dos 7 monstros havia sido morto. Pelas feridas em seu corpo, era evidente que a batalha havia sido desesperada. Ela se perguntou se foi o dono da espada, a quem ela chamava de Tian, quem derrotou o monstro, e por que ele derrotou o monstro. Seria para proteger as crianças e sua família? Ela abraçou os joelhos e olhou para um globo de neve, pegando-o e pensando em sua família. Kana começou a contar que ela e seu pai eram refugiados. Eles viviam em alto mar e vasculhavam ruínas para sobreviver. Ela lembrava de encontrar coisas e chamá-las de lixo, mas outros diziam que era como uma caça ao tesouro. Um colega encontrou o globo de neve e o deu à garota. Ela viu um mundo diferente no vidro e perguntou se era assim que as pessoas viviam antes. Ela mudou de ideia e tentou devolver o globo, dizendo que poderiam vendê-lo e conseguir dinheiro. Seus colegas, que na verdade eram seus pais, disseram para ela ficar com o globo como um presente para ela. Ela sorriu, imaginando que um dia poderia viver em um lugar como aquele do globo. Os refugiados vendiam o que encontravam à União Busan e recebiam suprimentos. O navio gigante era o desejo da jovem Kana. As pessoas lá não tinham preocupações como ela, e ela queria viver lá também. Eles trabalhavam duro como refugiados, e acidentes e ataques de monstros marinhos sempre aconteciam, resultando em muitas mortes. Kana perguntava por que sofriam daquele jeito. Ela ouviu dizendo que precisavam encontrar um tesouro. Se o encontrassem, poderiam se tornar cidadãos da União Busan. Ela se perguntava se havia um tesouro em meio àquele lixo. Enquanto seu pai e outros refugiados procuravam nas ruínas, seu pai encontrou algo. Ele chamou seus companheiros para verem um enorme portão com o logotipo de uma marca de indústria pesada. Ao abrirem o portão, viram o que pareciam ser vários pequenos submarinos. Animados com a descoberta, retiraram a relíquia do mar. Comemoraram enquanto Kana observava, se perguntando se aquilo era mesmo um tesouro. Seu pai explicou que eles haviam encontrado uma unidade de exploração subaquática e com essa descoberta, eles poderiam se tornar cidadãos da União Busan, comemorando e pensando que agora não vagariam mais. Todos estavam comemorando até que um monstro marinho apareceu. Kana só pôde assistir enquanto sua família e amigos lutavam contra o monstro. Sua mãe, capturada pela criatura, gritou para Kana se esconder. Paralisada, só chamou pela mãe. Os homens tentaram lutar contra a criatura com machados, mas a carapaça do monstro era dura demais, e foram esmagados. Um barco menor se aproximava, e os homens debatiam se deveriam chegar mais perto. Mas eles foram notados pelo monstro, que avançou com sua garra. Ele parou, e os homens ficaram confusos. Então vários espinhos começaram a sair da garra em direção ao barco, que foi destruído. Ninguém apareceu para salvar a garota, e eles foram para uma sala de controle. O pai começou a pedir ajuda pelo rádio para a União Busan, enquanto o monstro quase destruía o barco. À distância, em uma pequena ilha, alguém parece estar pescando. O garoto olha na direção do barco. O pai de Kana finalmente conseguiu uma resposta da União Busan pelo rádio. Outro tripulante entrou em pânico e gritou por socorro. A União Busan disse não ter obrigação de proteger refugiados. O pai de Kana, desesperado, disse haver uma criança no barco e que precisavam de ajuda, mas a União Busan recusou e desejou-lhes boa sorte. O pai de Kana, desesperado, disse que encontraram as relíquias, mas a pata do monstro atravessou a sala e agarrou o pai de Kana, que gritava. O pai dela pediu que ela tentasse fugir, e ela parecia desesperada enquanto seu pai era morto pelo monstro. Ela pensou que, há pouco, estava abraçando seus pais. E agora ela não os tem mais. Ela está parada bem na frente do monstro, sem esperança depois de tudo o que aconteceu. O monstro ataca, e antes que perceba, ela está nos braços de um jovem que lhe diz para não desistir de viver. O jovem que salvou Kana diz a ela que vai deixá-la aos cuidados de outro sobrevivente, que pergunta quem ele é. Ele se apresenta como Tianma, arpoador da União Busan. Kana fica impressionada com o jovem que a salvou, e o outro sobrevivente se anima e começa a perguntar sobre os outros arpoadores.
Tian apenas diz que o barco vai afundar e que eles precisam fugir enquanto ele distrai o monstro. O outro sobrevivente fica chocado ao descobrir que há apenas um arpoador, e Tian encara o monstro, olhando fixamente para a criatura e se perguntando se conseguirá perfurar a carapaça. O monstro ataca, mas ele desvia do caranguejo e consegue soltar o bote salva-vidas, que cai no mar. Agora ele se prepara para a luta, girando enquanto corta a carapaça da criatura, que começa a rachar. A carapaça é mais grossa do que ele imaginava. Ele ajusta a espada para aumentar seu poder e começa a sair fumaça dela. Ele se prepara para o próximo ataque do monstro e se defende com a espada, que finalmente racha a carapaça do monstro. A criatura, não sendo tola, recua. Até Kana percebe o recuo. Tian diz que o monstro nunca viu alguém como ele, e fica furioso de raiva. Ele corre para atacar o monstro e consegue acertar a criatura sem que ela reaja. Kana e o outro sobrevivente assistiram maravilhados enquanto ele se impressionava, e alguém conseguia lutar em pé de igualdade com o monstro. A carapaça do monstro começa a rachar ainda mais. Desta vez, Tian ataca para cortar o monstro. Ele desfere vários golpes enquanto é observado por Kana. Tian continuou a despedaçar a carapaça do monstro, fazendo com que ele espumasse pela boca enquanto era fatiado. Isso deu esperança a Kana e aos outros sobreviventes. O arpoador trocou o gás de sua espada, percebendo que precisava terminar a luta logo, pois aquele era seu último cilindro. O monstro caranguejo atacou novamente, e o guerreiro ficou apreensivo. A criatura arrancou um pedaço do barco. Tian pensou que ela queria afundá-lo, então o monstro jogou o pedaço em direção a Kana, deixando o arpoador ainda mais furioso. Ele partiu para o ataque. O rapaz que estava com Kana se levantou e ela pediu ajuda porque ficou presa nos destroços, mas o cara simplesmente saiu correndo gritando e deixou a garota implorando por socorro. Tian continuou atacando o monstro, que parou de revidar. Nesse momento, o sobrevivente passou por Tian, que gritou para ele se abaixar porque o monstro se preparava para atacar. O monstro caranguejo lançou espinhos contra o guerreiro, que foi atingido e preso na parede. O sobrevivente não conseguiu escapar e foi atingido pelos espinhos. Tian ficou com um espinho cravado no braço e também foi atingido na coxa. Os espinhos o imobilizaram contra a parede. O arpoador olhou preocupado para o monstro, que avançou em sua direção, mirando em seu pescoço. Ele conseguiu se levantar e desviar do ataque enquanto cravava um dos espinhos no monstro e puxava seu braço da parede, abrindo um buraco. Tian girou por cima do monstro e conseguiu atacar suas costas, continuando a golpear com sua espada, mas o monstro revidou e acertou o guerreiro, que foi lançado para longe. Ele se levantou com a ajuda da espada, mas já estava fraco e gravemente ferido. Ele enfrentou o monstro, que estava enfraquecido e espumando pela boca. Tian olhou para o horizonte. O sol já estava nascendo. O caranguejo começou a queimar com a luz e rapidamente correu, atirando-se ao mar. Tian ficou surpreso com a fuga do monstro, que desapareceu no mar. Ele caiu de joelhos em gratidão, pois não tinha mais forças. Ele se lembrou de Kana e encontrou a garota presa no canto do barco, ajudando-a a se soltar. Ela perguntou se ele tinha conseguido matar o monstro, mas segundo ele, o monstro estava satisfeito e foi embora por causa do sol, e ela se perguntou se o monstro voltaria. Tian não sabia, mas disse que ela deveria ficar feliz por ver um novo dia. Kana revelou que não conseguia ficar feliz porque tinha acabado de perder os pais para aquela criatura, e ele tentou consolar a garota. Com o nascer do sol, os arpoados da União Busan apareceram, mas não vieram para salvar os refugiados. Eles vieram para pegar as relíquias. Um homem do navio se ofereceu para tratar a garota em troca da relíquia, e lhe deu o direito de ser cidadã do navio. Kana ainda estava em choque pela sua perda, enquanto um dos funcionários da União Busan a parabenizava por se tornar cidadã. Segundo ela, os arpoados eram heróis para os moradores da União Busan. Eles ficaram impressionados com um arpoador derrotando um monstro gigante, independentemente de todos que morreram na batalha. Kana ouviu os funcionários do navio conversando sobre como os refugiados trabalhavam de graça só para conseguir a cidadania. Um deles comentou que recebeu um pedido de socorro na noite anterior e, satisfeito, disse que negou ajuda. A garota chocou-se e eles comemoraram. Conseguiram uma relíquia de graça. Perceberam sua presença diante deles segurando uma garrafa quebrada.
Ela perguntou se eles estavam esperando os refugiados morrerem, e um dos rapazes perguntou como ela se sentia depois de trocar a vida dos pais pela cidadania. Ela ficou furiosa e tentou atacá-lo com a garrafa, mas ele a atacou primeiro e a agarrou pelo pescoço. O rapaz teve a audácia de chamá-la de selvagem. Ele disse que o que ela fez era um crime e colocou algemas em Cana, continuando a dizer que eles poderiam tê-la matado. Segundo ele, os arpoados eram a justiça, mas a garota os chamou de covardes porque, quando precisaram deles, eles não vieram. O rapaz olhou para ela e lhe deu um chute no estômago, e os três se juntaram para espancá-la. Um deles disse que era para ela aprender boas maneiras e tentou socá-la, mas foi impedido por alguém, ninguém menos que Tian. Tian ataca os rapazes girando e eles voam. Até Cana fica surpresa com o ataque. Tian perguntou o que eles achavam que estavam fazendo ao machucar uma garota. Um dos caras grita que Tian não deveria se meter no trabalho do camarada dele. Harpooner fica indignado com o comportamento deles e eles decidem revidar. Então Tian quebra sua muleta de raiva e ameaça os caras. Eles percebem que Tian está falando sério e recuam antes que um deles chame Tian de plebeu, avisando que se ele continuar agindo assim, será jogado ao mar. Ele começa a explicar para Cana que este navio não é tão diferente dos refugiados. A diferença é que você luta contra pessoas. Se ela quiser sobreviver, vai ter que ficar mais forte e Cana quer saber como se tornar uma harpoeira, o que surpreende o guerreiro. Ele diz que é muito difícil, mas Cana afirma que fará de tudo para se tornar uma. Com ódio, ela diz que vai matar todos os monstros marinhos até o último. A garota conta que se juntou aos arpoadoras, onde não havia diferença entre plebeus e elites, e viu Tian como seu arpoador ideal. Cana faz uma promessa a Tian e sente-se em dívida com ele. Ela se pergunta se o arpoador enviou seus filhos para o navio sem saber que na verdade ele está morto. Cana se pergunta se Tian poderia ter enviado as crianças para protegê-la. O sol nasce, e na Union Busan, a partir de uma torre de mensagens, uma voz diz que sua tripulação foi escolhida e deve contribuir para a ressurreição da grande Union Busan, e que todos devem trabalhar juntos por esse futuro, como em propaganda comunista. Guardas vigiam a tripulação de pontos mais altos. No pátio do ferro velho, Bota é visto conversando com o trabalhador. O garoto diz que está ali para trabalhar. O homem olha desconfiado para Bota e diz que é melhor não, porque o trabalho é muito pesado. Bota risca mais um lugar que pediu trabalho de sua lista. Em outro lugar, o membro da tripulação diz que não empregam refugiados, e o garoto começa a se sentir desanimado após várias recusas. Então ele vê alguém pedindo esmola, dizendo que está com fome. Bota dá algumas moedas para a senhora, dizendo que quando conseguir um emprego, dará mais para ela, e ela agradece ao garoto. A senhora retribui dando a Bota algumas sementes, que ela diz representar esperança, e o garoto se sente melhor ao recebê-las. No quarto dos irmãos, eles calculam quanto dinheiro ainda tem, e Bota diz que precisa arrumar um emprego logo. Segundo Lee, eles precisam trabalhar e pagar impostos, ou serão expulsos. Mas mesmo tentando, Bota não consegue um emprego. O garoto decide que é melhor eles cortarem gastos, e Lee diz que ele deve ter gastado dinheiro com sementes estranhas. Lee aparece perguntando se Bota conseguiu um emprego. Ao saber que ele não conseguiu, diz que vai tentar ajudar, mas avisa o garoto de que é um trabalho perigoso. Eles vão para a parte mais baixa da nave, e lá, Lee apresenta Bota como um jovem forte e saudável, o que não convence o cara, que percebe que Bota é apenas uma criança. Bota ainda tenta parecer mais musculoso e lhe diz que ele seria um ótimo encanador. O cara pensa por um momento e acaba dando uma chance ao garoto. Lee lembra Bota de que ele precisa trabalhar duro. Nesta nave, o pior de tudo é a pobreza. Mesmo estando protegidos de monstros e tufões, eles não estão protegidos da pobreza e das doenças. O garoto concorda sem saber exatamente o que ele quis dizer. O cara chama Bota para trabalhar. Outro trabalhador explica que eles vão substituir os canos velhos. E água preta espirra no rosto de Bota enquanto ele martela os canos. A água fede a esgoto. Um dos trabalhadores grita para o chefe que os canos estão todos errados e não batem com as plantas, e o chefe responde que eles precisam fazer com que batam.
Enquanto Bota toma banho para tirar o cheiro, o chefe diz que não consegue encontrar peças para a nave que já tem 100 anos, o que surpreende o garoto. O chefe deles é encanador há mais de 40 anos, e Bota pergunta a ele quando a nave foi construída. Segundo o chefe, a nave foi construída quando ainda havia terra no planeta e existiam naves ainda maiores. Ele relata que cometas colidiram com a Lua e fragmentos de gelo caíram na Terra, elevando o nível do mar após 70 anos de chuva. As pessoas começaram a conectar vários navios entre si. Nenhum deles se chamava Union Busan. O outro trabalhador diz que eles precisam preservar este navio ou ele afundará em breve, e Bot concorda, pensando que é graças a esses trabalhadores que o navio ainda pode funcionar. Ele fica animado para contribuir também. Bot quer fazer parte deles e poder viver com Lita no Union Busan. O garoto olha para os próprios pés e percebe que há muita água no chão. Então, atrás dele, algo explode e muita água começa a jorrar. Outro trabalhador diz que é um refluxo. O chefe aparece, pergunta o que está acontecendo e ordena que desentupam o cano. O trabalhador está com medo porque o cano é muito fundo e eles teriam que abrir outros também, deixando entrar ainda mais água. O chefe fica irritado, dizendo que instalaram os canos errado, e o trabalhador explica que fez como mandaram. Mais água começa a sair e outro cano estoura, jogando todos contra as paredes. Até o chefe fica alarmado com o que está acontecendo. Enquanto isso, Lita está regando algumas plantas, ansiosa para surpreender o irmão com um quarto limpo. Alguém bate na porta e ela atende, pensando que é o Bot, mas na verdade são alguns guardas da nave. Um deles diz que Lita se parece muito com a mãe dela, e a garota pergunta se ele conhecia sua mãe. O guarda responde que sim e diz que era amigo do pai dela, mas pelo que vimos nas memórias de Kana, eles não se davam nada bem. Cada vez mais água está entrando na nave. Já está na altura da cintura de Bot, e segundo o chefe, se a água chegar à casa de máquinas, eles não poderão fazer mais nada. O chefe pediu equipamento para ele mergulhar, e um trabalhador grita que é impossível, já que o chefe é grande demais para o traje. Bot ouve a conversa deles, e diz que ele vai mergulhar. O chefe diz que ele é um iniciante, e vai morrer tentando, mas Bot é o único que consegue passar pelos canos. O garoto coloca os óculos de mergulho e prende a respiração. Bot mergulha, surpreendendo a todos. Lá embaixo, ele passa pelo cano número 3 até ver uma saída. O garoto vê várias aberturas e não sabe qual cano é o certo. Ele precisa encontrar o que está entupido. Bot desce um pouco mais e encontra vários canos desconectados. Na superfície, os trabalhadores estão preocupados com o garoto. O chefe parece ter uma ideia e chama todos para perto. Voltamos para Bot. O garoto não sabe o que fazer, então olha para alguns buracos e toca em um dos canos que parece estar vibrando. Acima dele, o chefe e os trabalhadores estão batendo nos canos para fazer barulho e guiar o garoto, o que funciona, pois o garoto identifica o cano certo e mergulha nele. Lá dentro, ele vê uma bolsa de ar e sobe, finalmente conseguindo respirar. Bot mergulha novamente e, olhando para baixo, encontra o lixo que estava entupindo o cano. Ele começa a cutucar o lixo com um pedaço de ferro, e o lixo sai, permitindo que a água passe. O garoto nem tem tempo de comemorar e leva uma sapatada no rosto. Ele solta o ar e é arrastado pela força da água. Um redemoinho se forma na superfície e a água começa a ser sugada para baixo. O chefe e os outros comemoram que Boata conseguiu, mas param ao ver a água recuando. O chefe pergunta quanto tempo se passou, e um trabalhador diz que já faz 8 minutos. Quase toda a água já desceu, e todos ficam preocupados porque Boata ainda não voltou. O menino continua sendo levado pela água lá embaixo, e já não tem mais ar para respirar. Ele começa a perder a consciência, achando que vai morrer, e seu corpo começa a subir com ele, inconsciente. O chefe continua batendo no cano por onde Boata entrou, esperando que ele ainda esteja vivo, mas os outros trabalhadores já estão perdendo as esperanças porque já faz muito tempo. Um deles segura o chefe, achando que já é tarde demais. O chefe se culpa pelo que aconteceu enquanto todos olham para o buraco. De repente, Boata emerge, surpreendendo a todos. O garoto sai tossindo muito, e um dos funcionários, impressionado, diz que já faz 30 minutos desde que ele mergulhou. O chefe dá um forte abraço em Boata, fazendo com que ele cuspa toda a água que havia engolido. O chefe pergunta se ele encontrou uma bolsa de ar, e o garoto confirma.
Todos comemoram que Boata conseguiu sobreviver. Agora, Boata é reconhecido, e o chefe o convida para se juntar ao grupo, deixando o garoto feliz por finalmente ter um emprego. Os trabalhadores comemoram por terem um novo. Boata também comemora muito feliz. Boata passa pelo mercado e compra algumas coisas, ansioso para contar a novidade à sua irmã. Ele abre a porta e encontra sua irmã sentada no meio da sala. Lita parece assustada, e Boata pergunta se ela está bem. Ela grita para o irmão correr, e ele não entende o que está acontecendo. De repente, uma mão se aproxima de Boata, acertando o garoto com força no rosto. O guarda de antes diz triunfante que pegou o Boata má. O sujeito diz que viu o nome de Boata em um relatório. Ele não conseguiu superar a surra que levou de Tian, então lembrou do nome ao ler o relatório. O guarda chuta Boata no estômago, e segurando o garoto pelos cabelos, diz que o pai do menino morreu lutando contra monstros. O que é uma pena, porque ele mesmo queria ter matado Tian. Boata olha para ele, e o guarda continua, dizendo que o pai do garoto é um traidor. Boata fica sem palavras ao ouvir essas palavras, e Lita abraça o irmão. O guarda lhes dá boas-vindas sombrias e chama as crianças de traidores. Ele chuta Boata no rosto, dizendo que é uma pena eles terem voltado. Lita tenta ajudar o irmão, mas o outro guarda a segura. O garoto agarra o pé do guarda e grita que seu pai não era um criminoso e que ele protegia as pessoas. O guarda sorri ao ouvir isso e diz que o pai de Boata se via como um herói por ser um arpoador de 6 estrelas. O sujeito diz que vai contar um segredo para os irmãos. Ele diz que os irmãos nunca encontraram outras pessoas enquanto estavam no mar, e eles se lembram de questionar o pai se existiam outras pessoas além deles. Então, o sujeito revela que, na verdade, o pai deles estava fugindo da União Busan, e Boata não consegue acreditar no que está ouvindo. O guarda tira a luva, mostrando uma mão metálica, e diz a Boata que foi Tian quem fez isso. Ele continua, dizendo que o pai das crianças era um assassino de arpoador que iniciou uma rebelião. Boata continua ouvindo incrédulo, e enquanto é segurado por outro guarda, o homem com a mão de ferro diz que o garoto vai pagar pelo crime. Garras aparecem na mão de ferro, e o homem começa a cortar o rosto de Boata com as garras. Lita grita para ele parar, e um guarda ouve o som de uma sirene. Uma voz de alerta diz que eles estão em emergência e os arpoados estão em estado de batalha. A tripulação começa a correr, gritando que monstros marinhos estão atacando. Um dos guardas ouve ansioso e olha na direção do guarda que está atacando Boata. Do lado de fora, vários monstros parecidos com cobras aparecem e alguns barcos estão fugindo deles enquanto os monstros se preparam para o ataque. Um dos membros da tripulação avisa que os monstros estão vindo. Eles estão muito próximos do barco e emergem da água para atacar. A tripulação começa a atirar nos monstros. Mesmo assim, um dos monstros consegue agarrar um dos homens, mas não sai ileso. No convés superior do barco, um cara está atirando algum tipo de espinho nos monstros. Infelizmente, outro monstro aparece e ataca onde o atirador estava, enfiando a cabeça na sala de comando do navio. A criatura agarra outro humano que não tem chance de resistir. Lá embaixo do barco, várias pessoas estão escondidas, com medo de que os monstros as alcancem. O teto da área começa a ser golpeado, e um buraco é aberto. As pessoas tremem ao olhar para o buraco, e dele aparecem os olhos de um monstro. Ainda mais monstros se espreitam pela abertura, e as pessoas tentam escapar desesperadamente. Do lado de fora, vemos vários monstros atacando os navios simultaneamente, não deixando chance de sobrevivência para quem está a bordo. As pessoas nos outros navios assistem à cena com pavor. Eles aceleram seus barcos o máximo que podem para tentar escapar dos monstros marinhos. As sirenes continuam a soar no Union Busan. Um dos guardas avisa que eles precisam sair, e só então eles deixam os irmãos. Mas antes de sair, o cara com a mão de ferro avisa que vai transformar a vida deles em um inferno. Boata e Lita permanecem no chão do quarto. Os guardas os deixaram trancados lá dentro. Lita chora dizendo ao irmão que está com medo, e Boata percebe que eles não estão seguros ali. Kana aparece falando em algum tipo de comunicador, dizendo que os monstros são parecidos com enguias. Ela se junta a outros arpoadoras, e eles se alinham em uma espécie de pranchas lançadas ao mar. Kana comanda onde os membros da equipe irão atacar. Os monstros estão quase alcançando os barcos. Um dos membros da tripulação vê os arpoadoras chegando e grita para seus companheiros aguentarem só mais um pouco. Bruni coloca uma espécie de luvas mecânicas e salta por cima do tripulante, indo em direção a um dos monstros parecidos com enguias.
Bruni acerta um soco bem no meio do rosto do monstro marinho. O golpe é tão forte que despedaça o monstro. Ele se prepara para atacar novamente e espinhos aparecem em suas luvas. Então Bruni começa a desferir vários socos nos monstros, derrotando rapidamente 5 deles. A tripulação começa a se animar, esperançosa de ser salva. Bruni percebe um pouco de gosma verde em suas luvas, e um dos tripulantes também pisa em um monte dessa gosma. Eles olham alarmados para o que restou dos monstros. A equipe de Kana está atacando os monstros pelo outro lado. Eles são atingidos por dezenas de pequenos arpões e também começam a soltar gosma. Os monstros enguias cobertos de gosma tentam virar um dos barcos. Do lado de Bron, ele grita para a equipe fugir ou todos acabarão mortos. Um dos caras é engolido pela gosma e está quase sendo devorado por uma das enguias. Ele grita em desespero e Kana aparece acima dos monstros, realizando um ataque giratório e cortando as cabeças das criaturas. Kana diz a Bron para fugir com as pessoas enquanto ela atrai os monstros. Ela pega os feromônios que o doutor fez para ela e, sem saber se realmente vão funcionar, quebra um dos frascos. Os monstros parecem ser atraídos pelo cheiro e todos vão em direção a Kana. Um dos canos externos do Union Busan se rompe e os irmãos aparecem. Eles começam a atravessar os canos na ponta dos pés e Boada ajuda sua irmã, que tem medo de pular do cano, oferecendo a mão, mas ela se joga em cima do irmão. Eles olham para algumas pessoas que estão gritando o nome de Kana, e Lita diz que foi essa tal de Kana quem os salvou. Os irmãos se aproximam e conseguem ver Kana em uma prancha sendo perseguida por vários monstros parecidos com enguias, o que os assusta. Uma das criaturas tenta abocanhar Kana, que por pouco consegue desviar. Ela olha para trás e grita agora. Um tipo de canhão emerge da embarcação e dispara uma tonelada de fogo. Os monstros enguias pegam fogo e seus corpos carbonizados afundam no mar. A tripulação do Union Busan e os irmãos assistem, chocados, aos monstros queimando. Boada pensa sobre o poder de um arpoador de 3 estrelas, enquanto Kana encara os monstros, observando-os queimar. Bron a chama de impiedosa, sorrindo, e as pessoas no barco começam a agradecer a Kana por salvá-las. A tripulação do Union Busan começa a gritar o nome de Kana, aplaudindo sua vitória, e Kana ergue uma de suas espadas, olhando para ela. Boada pensa que ela é uma arpoadora que luta para proteger as pessoas, e se lembra das palavras do guarda sobre seu pai, dizendo que ele era um matador de arpoadores, ou seria um guerreiro. O garoto se pergunta quem seu pai realmente era, e o que ele deve fazer agora. A noite cai. Os guardas procuram pelos irmãos na cabine, e descobrem que Boada e Lita conseguiram escapar pelos esgotos. O homem da mão de ferro pega o sapato que Lita perdeu durante a fuga e ordena que os outros encontrem os irmãos e os tragam de volta, mesmo que estejam sem vida. Nesse momento, Boada e sua irmã estão andando pelo navio, sem saber para onde ir. Boada está puxando Lita pela multidão quando ouvem gritos, e as pessoas dizem que estão procurando alguém. Boada acha que são os guardas procurando por eles, e começa a correr com Lita. O garoto pensa que eles precisam se esconder, e Lita reclama que ele está puxando seu braço, mas ele nem percebe porque está desesperado e não sabe para onde ir. Então os irmãos avistam alguns arpoados que parecem estar procurando alguém. Eles tentam agir naturalmente, até ouvirem o arpoador chamando por alguém. Ambos se viram tremendo de medo, mas o arpoador não parece estar falando com eles. Na verdade, ele segura uma senhora idosa pelo braço, e Boada lembra dessa velha. É a mesma a quem ele deu moedas antes e recebeu sementes em troca. O garoto se pergunta por que estão levando aquela senhora, e ouve que ela não pagou impostos e será expulsa. Uma mulher diz que vão colocar a idosa em uma jangada e deixá-la no mar, onde ela virará comida de monstro. Um rapaz do navio se oferece para pagar os impostos dela deste mês para tentar salvar a velha senhora. E outros começam a dizer que ela não vai sobreviver um dia fora da nave. Os arpoadoras começam a se sentir ameaçados, e outro aparece perguntando qual é a confusão. Boda vê que quem acabou de aparecer é o guarda com a mão de ferro. O menino se esconde atrás das pessoas com sua irmã e olha assustado para o que está acontecendo. O cara com a mão de ferro pergunta se o cidadão vai pagar os impostos da velha e o cidadão concorda. Então o arpoador pergunta se ele vai contra as leis da nave.
Quem vai pagar os impostos dela no próximo mês e nos seguintes? Ele aponta o dedo para o cidadão e pergunta se ele vai continuar pagando os impostos dela. O cidadão não consegue responder e os irmãos continuam observando enquanto o arpoador diz que a nave não vai se manter à tona se ninguém pagar impostos. Ele pergunta à multidão quem vai pagar os impostos dela, e todos ficam em silêncio. Boda se lembra de seu pai falando sobre arpoadoras de onde ele veio. Mas olhando para aquele sujeito, ele não é como os arpoadoras das histórias de seu pai, que protegiam as pessoas, porque eles não protegem quem não tem dinheiro. O menino se pergunta que tipo de arpoador seu pai era, porque o pai que ele conheceu era uma boa pessoa. O arpoador puxa a senhora pelo braço, e ela implora por mais tempo para pagar os impostos. As pessoas assistem, frustradas, sem poder fazer nada, e o cara com a mão de ferro grita que eles estão salvos dos monstros e das tempestades, graças à União Busan. O sujeito continua gritando que as leis existem para proteger o navio, e é por isso que existem arpoadoras. Eles começam a levar a senhora. O soldado olha para trás quando Boda grita que eles são mentirosos e deveriam soltar a velha. A senhora percebe que as coisas não vão acabar bem e pede para Boda fugir. O garoto diz que o pai lhe contou que os arpoadoras eram guerreiros que protegiam as pessoas, o que irrita esses arpoadoras. A multidão assiste. Boda grita que eles machucam e levam pessoas. Não podem ser chamados de apoiadores de jeito nenhum. Mão de Ferro dá um soco em Boda, depois joga o garoto no chão e ainda afirma com raiva sua lealdade a este navio. O sujeito chuta Boda novamente, dizendo que o garoto ousou discutir com o protetor do navio, até a população fica assustada com o que está acontecendo. Boda segura a perna do arpoador, gritando que eles não são os protetores do navio. Depois de trabalhar com os encanadores, ele percebeu que são as pessoas que cuidam do navio, não os arpoadoras. Ele grita que Mão de Ferro não é um arpoador, ele só se esconde dentro do navio como se fosse importante. E até os outros arpoadoras ficam assustados com a expressão odiosa de Mão de Ferro. O arpoador chuta a cabeça de Boda, dizendo que a rebeldia deve estar no sangue dele, enquanto o garoto está caído no chão. Boda se levanta, dizendo que seu pai era uma boa pessoa. E Mão de Ferro grita segurando Boda pela camisa, que Tian era um assassino. As pessoas ficam curiosas ao saber de quem são filhos as crianças. Tentando ajudar o irmão, ela agarra o braço do arpoador, mas ele joga a garotinha no chão. Mesmo ferido, Boda não consegue conter sua raiva e se vira, atacando Mão de Ferro que cai no chão. Todos olham surpresos com o que acabou de acontecer, e Boda fica de pé protegendo sua irmãzinha. Os outros arpoadoras ajudam Mão de Ferro a se levantar, e o sujeito está mais furioso do que nunca. Ele saca uma arma e a aponta para os irmãos. Boda treme de medo e até a senhora grita desesperadamente para poupar as crianças. Mas o arpoador a ignora e começa a atirar. Nesse momento, Kana apareceu, bloqueando todos os pequenos arpões que a Mão de Ferro estava atirando nas crianças. Kana se posiciona na frente dos irmãos para protegê-los, e as pessoas começam a comentar sobre a aparência dos arpoadores. O homem que estava atacando as crianças teve sua arma cortada por Kana e a acusou de ter enlouquecido. Ele pergunta se ela vai interferir no trabalho de seus superiores, e segundo ela, Bota e Lita não fizeram nada de errado. Segundo o arpoeiro, Kana sempre foi complacente com os refugiados, e olhando para ela, ele diz que Kana sempre soube que as crianças eram descendentes de Tian. Os dois arpoeiros se encaram. Ele é o primeiro a atacar, mas Kana o bloqueia facilmente com sua espada. Ela começa a girar e ataca o pescoço do arpoeiro. Infelizmente, o homem bloqueia com seu braço de ferro, e só leva um arranhão no rosto. Ele começa a xingar Kana e contra-ataca a garota com uma espada. O homem parece estar mais na defensiva do que atacando, e está realmente tendo dificuldades para se defender dos ataques rápidos de Kana. Então ele recua, com a Mão de Ferro marcada pelos ataques de Kana. Ele diz que ela revelou quem realmente é, e as pessoas assistem ansiosas enquanto os dois arpoeiros lutam. O homem grita para todos ouvirem que Kana será presa por traição. Ela olha ao redor e está cercada por arpoeiros e inimigos. O arpoeiro diz que Kana não tem chance de vencer todos eles. Então a garota saca uma arma, e desta vez o homem parece abalado. Ela começa a atirar sem piedade e os arpoeiros inimigos se abaixam, tentando desviar dos ataques. Alguns dos arpões que ela dispara atingem o que parece ser uma caixa de energia, que explode. Com isso,
eles ficam no escuro. O arpoeiro imagina que Kana e as crianças podem escapar e ordena que seus capangas bloqueiem as saídas antes que possam fazer qualquer coisa. O chefe dos arpoeiros ouve o som de golpes e se vira, procurando por seu oponente. Um dos arpoeiros está bloqueando a saída. Ao ver alguém se aproximando, ele grita para saber quem é e, em resposta, recebe um chute no rosto. Ele cai para trás após o golpe de Kana, que está acompanhada pelas crianças e pela velha. A arpoeira diz às crianças e à velha que, se quiserem viver, devem ficar com ela, e é claro que todos concordam. Mais inimigos aparecem e ela saca sua espada para se defender. Os arpoeiros atacam Kana. Ela se defende e derruba os dois, que não conseguem resistir, e caem no chão. Kana começa a correr com Bota, que está olhando para os arpoeiros derrotados. Ela explica que os atingiu com o lado cego da espada e que eles vão sobreviver. Outro arpoeiro aparece em uma passarela e grita para seus companheiros que encontrou os fugitivos. O chefe deles ordena que tragam os arpões para capturar os fugitivos. Uma porta se abre e Lee está gritando por eles. O funcionário público pede para Kana e os outros o seguirem. Ele está chateado com o que Kana acabou de fazer. Segundo a garota, ela não teve escolha e deixou a senhora idosa com eles. Ela diz que deve haver algum dinheiro em seu quarto para ajudar. A senhora agradece e, olhando para Bota, acaricia a cabeça do menino. A senhora diz que está feliz que os filhos de Tian estejam vivos. Boda imagina que a senhora deve ter conhecido seu pai, e outras pessoas aparecem dizendo que o pai de Boda a salvou. Segundo Lee, falar sobre Tion era proibido no navio, mas, apesar disso, todos ficam felizes em ajudar os filhos dele. Boda está quase chorando, mas o grupo é notado por alguém. Os arpoadoras encontraram os fugitivos e eles correm. Kona e as crianças estão tentando escapar, e o arpoador com a mão de ferro ainda não desistiu. Ele aponta uma arma para Kona e as crianças, e antes de atirar, já comemora a morte da garota. Quando ele estava prestes a atirar, uma enorme rede cheia de caixas cai na frente dele. É tão grande que bloqueia completamente o caminho dos arpoadores. O cara que pilota a máquina carregando a rede pede desculpas pelo que aconteceu, e o arpoador ordena que tirem a rede do caminho imediatamente. Boda olha para o trabalhador que começa a levantar a rede, e ele sorri para o garoto. Boda começa a entender que eles estão sendo ajudados pelo povo. Eles não odiavam seu pai, e até mesmo Kona, um arpoador, está ajudando eles. De cima, armas são novamente apontadas para os fugitivos, e uma chuva de pequenos arpões os atinge. Boda se encolhe de medo de ser atingido, e o braço de Kona entra na frente dos arpões para protegê-lo. Os arpoadores gritam para sua chefe que conseguiram capturar Kona, e ela está agachada no chão, cheia de ferimentos por proteger as crianças. Boda se desespera ao ver os ferimentos. Ele começa a chorar, perguntando por que ela está fazendo tudo isso por eles, e pede desculpas. Kona diz que ele não precisa se desculpar. Segundo ela, esse é o pagamento de uma dívida que tinha. Boda continua olhando para ela, em lágrimas. Kona se lembra de Tion dizendo a ela que os fracos são devorados pelos fortes e que é preciso se tornar forte para sobreviver, e repete essas mesmas palavras para Boda. Ele e Lida concordam com o que a garota disse, e Kona sente uma ameaça. Ela rapidamente se posiciona na frente dos irmãos para protegê-los. Os arpoadoras reaparecem, dizendo que não há como escapar deles neste navio. O líder deles já parece vitorioso, e Kona se prepara para outra luta. Ela se pergunta se ficou forte o suficiente para proteger os filhos de Tion. Com duas espadas nas mãos, ela parece tão ameaçadora que os arpoadoras a encaram com medo. Ela parece querer acabar com a luta desta vez. O cara com a mão de ferro percebe que ela está determinada a vencer essa batalha. Kona fala com Boda e Lida. Ela diz que há um guindaste atrás deles, e logo abaixo dele há um barco. Eles precisam fugir para aquele barco. Então, ela pede para os dois correrem até lá e diz que irá alcançá-los logo depois. Os irmãos começam a correr em direção ao guindaste. O chefe dos arpoados ordena que atirem nas crianças para que elas não escapem, e os soldados se preparam para disparar. Kona lança uma de suas espadas para cima e a espada cai na plataforma onde estavam os arpoados. Kona salta em direção à sua espada que ficou presa na plataforma. Ela alcança a espada para puxá-la da plataforma. Os arpoados ficam surpresos com a escalada que ela fez. Mas não só isso. Quando ela puxa a espada, ela gira e destrói a plataforma onde estavam os arpoados. Eles caem da plataforma e, durante a queda,
Kona gira no ar e atinge os dois com suas espadas. Ela aterrissa junto com os arpoados derrotados e imediatamente corre, se preparando para atacar o restante deles. Kana não recua, mesmo com os arpoadoras empunhando armas, e o líder deles grita que os arpoadoras devem impor a lei e a justiça. Kana pega um pedaço de ferro e o usa como escudo para evitar ser atingida pelos arpões, embora alguns ainda consigam atravessar e acertá-la. A garota segura a espada com uma mão e continua avançando em direção aos arpoadoras. O cara com a mão de ferro vê que ela não vai recuar e decide sacar sua espada, cortando o escudo ao meio. Quando o escudo cai, ele percebe que Kana desapareceu e fica confuso, sem saber para onde ela foi. Então, Kana aparece girando acima do arpoador e consegue acertá-lo com força. Infelizmente, o cara bloqueia o ataque com seu braço de ferro. Enquanto Kana luta, outros arpoadoras aparecem para atacá-la, mas ela gira a espada e acerta todos os inimigos, que recuam e olham para seus companheiros derrotados. Ela os encara ameaçadoramente, e alguns arpoadoras dizem que ela deve ser um monstro. Os arpoadoras derrotados estão vivos, e o chefe deles diz que ela nunca será boa o suficiente. E então, ela prepara sua espada e diz que vai lutar contra o cara, como se ele fosse um dos monstros do mar. O olhar intimidador de Kana só deixa os arpoadoras ainda mais desconcertados e provoca a fúria do líder deles, que se recusa a ser desrespeitado pela garota. Ele se prepara para atacar Kana com sua espada, e ela avança em sua direção com um golpe giratório. O choque das lâminas cria faíscas, e Kana faz o possível para continuar bloqueando o arpoador. Ela começa a ser empurrada para trás, e os ferimentos que recebeu antes estão cobrando seu preço. O cara continua atacando, e desta vez, ela começa a recuar. Ele ri, dizendo que ela parece cansada. Mas Kana não desiste e ataca o arpoador novamente. Ela se moveu tão rápido que ele nem percebeu os vários cortes que ela fez em seu corpo. Agora, ele começa a cuspir sangue e cai no chão. Kana diz para levantar, afirmando que, com as habilidades nesse nível, não conseguirá proteger nada. O cara olha para Kana com uma fúria fervente, grita o nome dela e ataca mais uma vez. Em outro lugar, no navio, Bota e Lita estão correndo. Eles chegam à área do guindaste e conseguem ver o barco esperando por eles lá embaixo. Antes que pudessem chegar ao barco, arpoadoras apareceram, uma delas perguntando se eles eram Bota e Lita. Os irmãos estão cercados, e um dos arpoadoras os alerta para não tentarem nada engraçado, mas Bota não deixaria que capturassem ele e sua irmã tão facilmente. Ele pega Lita no colo e corre em direção à grade do navio. O arpoador ordena que ele pare, mas o garoto se impulsiona e salta no mar, carregando a irmã. Lita grita de medo enquanto eles caem. Bota ainda consegue ver onde eles vão cair. Eles caem em cima de uma rede cheia de caixas. Bota suspira, aliviado por seu plano ter funcionado, enquanto os arpoadoras olham para ver onde os irmãos caíram, e um deles começa a ir em direção ao guindaste. Bota e Lita fazem careta para o arpoador acima, até que o outro arpoador cai bem na frente das crianças, deixando-os atônitos, pois não esperavam por isso. O arpoador diz que está apenas seguindo ordens, e levanta sua espada para eliminar os filhos de Tian. Os dois olham desesperados para o arpoador. Voltando à luta dos arpoadores, vemos a mão de ferro decepada no convés do navio. E Kana ainda está viva. Ela está de pé, cercada por arpoadoras caídas, incluindo o líder delas, que ainda está vivo. Ele pergunta se Kana quer matá-lo e ela apenas olha para o arpoador. Ele começa a rir, dizendo que é por causa de coisas assim que não se deve ter piedade de refugiados. Segundo ele, emoções como compaixão são inúteis, e só geram traidores como ela e Tian. Eles são sementes ruins que crescem e geram o caos. Ele revela que sabia sobre o barco escondido, e por isso, enviou alguns de seus homens para lá. Kana fica chocada com a revelação. Para o arpoador, as crianças já devem estar mortas a essa altura. Mesmo ensanguentado, ele comemora por ter conseguido destruir os traidores pela raiz. Ouvindo tudo isso, Kana corre em direção aos irmãos para tentar salvá-los. O sujeito continua rindo, comemorando que já é tarde demais. Bota desvia do ataque do arpoador e mesmo desarmado, o garoto não desiste. O arpoador ataca novamente e Bota desvia. O garoto puxa a rede sobre a qual o arpoador estava, fazendo-o perder o equilíbrio e cair no mar. O sujeito cai na água e começa a gritar que ainda vai pegar os irmãos, mas percebe que há algo estranho na água. Algo parece estar vindo em sua direção.
E claro, um monstro marinho aparece e devora o arpoador. Os irmãos assistem espantados, enquanto o sujeito grita por socorro, o que é em vão porque o monstro mergulha e circula ao redor. Agora, Bota e Lita estão com medo de descer até o barco. Kana aparece acima deles e pula na rede onde os irmãos estão. Ambos ficam aliviados por ela estar bem. Bota diz a ela que há um monstro marinho perto do barco, e Kana responde que vai cuidar disso, preparando-se para pular da rede. Nesse momento, um canhão aparece ao lado do navio, e tanto Kana quanto Bota sabem o que isso significa. O canhão dispara uma língua de fogo que incendeia o barco. Bota e Lita gritam em desespero, vendo sua chance de fuga literalmente explodir. Os fugitivos se encolhem na rede para se proteger das chamas. O líder dos arpoados aparece novamente e, mais uma vez, diz que eles nunca vão escapar. Kana grita o nome dele, que é Dohu. Ele confessa que sempre odiou Kana. Os outros arpoados se preparam para atirar em Kana e nos irmãos. Eles estão frente a frente, e Dohu ordena que os arpoados atirem. Kana abraça as crianças para tentar protegê-las e é atingida pelos disparos. Com o impacto dos arpões, os três caem no mar. Dohu, sem sentir nenhum remorso, diz que os monstros marinhos vão cuidar do que restou deles. Na água gelada do mar noturno, Kana, Bota e Lita estão afundando inconscientes, e o cheiro do sangue deles já está atraindo alguma coisa. A coisa se aproxima deles e para bem na frente deles, com olhos brilhantes. Felizmente, não era um monstro marinho. Em vez disso, um tipo de submarino está se aproximando deles. No submarino, alguém vestindo o que parece ser uma roupa espacial, pergunta se incendiar o barco fazia parte do plano, e Bruni, que não sabemos como chegou lá, responde que sim. Parece que o plano era fazer os caras da União Busan pensarem que Kana e as crianças tinham morrido. Vemos as garras do submarino resgatar os três. 4 anos se passam após esse incidente. No horizonte, vemos o que parece ser uma ilha. Na verdade, não é exatamente uma ilha, mas um porto chamado Oasis, composto por um aglomerado de casas construídas entre as ruínas de antigos prédios e navios. O porto possui arpões para proteção ao seu redor, além de torres de vigia para o caso de ataques. Em um canto do porto, é possível ver algo preso nos escombros da construção. Olhando mais de perto, percebemos que é a espada do pai de Bota e Lida. De repente, alguém aparece e puxa a espada dos escombros. A pessoa não é ninguém menos que Bota, que agora se parece muito mais com um guerreiro. Bota mergulha com um arpão em uma fenda no meio do porto. Ele continua indo mais fundo, passando por algumas pessoas vestindo trajes de mergulho, até que o jovem chega a uma área onde mais ninguém está explorando. Bota para por um momento e pensa que ninguém vai acreditar nele se ele for ainda mais fundo, e então ele entra em meio aos destroços do que um dia foi uma grande construção. Mais adiante, uma porta chama sua atenção e ele nada em direção a ela. Na verdade, o que o garoto queria era a placa numerada da porta, e ele tenta arrancá-la com o arpão. Enquanto faz isso, um enorme peixe nada atrás dele e chama sua atenção. Bota pensa que pode aproveitar que está ali e pegar o peixe para o jantar. De repente, algo começa a emergir de um vaso sanitário atrás do garoto. A coisa rapidamente se move em direção a Bota, tentando pegá-lo de surpresa. Na verdade, a coisa é uma cobra gigante que está prestes a atacar Bota. Bota se vira e percebe que é uma serpente marinha venenosa. Nesse momento, a cobra ataca, um golpe que poderia ter despedaçado o garoto. Mas, sendo mais rápido do que ela, Bota consegue desviar, e a cobra acaba mordendo o peixe em vez dele. O garoto consegue se afastar um pouco da cobra enquanto ela está ocupada com o peixe, e percebe que apenas um arranhão dela seria suficiente para matar um ser humano. Em vez de fugir, Bota decide enfrentá-la com uma faca para aprimorar suas habilidades. A cobra, tendo acabado com o peixe, avança em direção a Bota para tentar outro ataque. Depois disso, tudo o que vemos é a água do mar tingida de vermelho. Na superfície, várias pessoas se reúnem em uma espécie de plataforma de pesca. Um dos homens está preocupado com Bota porque já faz um tempo desde que ele mergulhou. Pouco depois de dizer isso, o garoto finalmente retorna à superfície. O rapaz de antes grita que Bota está atrasado, mas deve estar aliviado por Bota ter voltado ileso. Ao subir na plataforma, Bota levanta seu arpão, mostrando que conseguiu capturar a cobra e o peixe.
Pelos comentários, essa cobra vinha atormentando as pessoas há um tempo, e Bota resolveu um grande problema. Animado, Bota pergunta se agora perceberam como ele é habilidoso, mas a habilidade que estão testando é o mergulho, não se ele sabe caçar. O rapaz pede a placa numerada, e Bota diz que a pegou do quarto 301. Mesmo depois de procurar, ele não consegue encontrar a placa e lembra que esqueceu de trazê-la. Assim, Bota falha no teste de mergulho e terá que continuar pescando. Alguém começa a gritar que encontrou um tesouro, chamando a atenção do cara. Até o Bota fica curioso quando gritam que encontraram uma grande herança. Então, o cara diz para o Bota que o teste acabou e que vai ver que tesouro eles encontraram. Várias outras pessoas também vão ver, comentando que foi o time do Joko que encontrou o tesouro. E o Bota também quer saber que grande herança é essa. Na plataforma, várias pessoas se reúnem para ver o tesouro sendo içado pelo guindaste. Uma grande caixa é levantada e as pessoas ao redor dizem que essa é uma grande herança. Para o Bota, essa grande herança parece ser apenas uma caixa velha sem valor, mas o cara que estava testando o garoto antes diz que é um tesouro. Essa é uma caixa de suprimentos deixada pelos ancestrais deles antes que a água tomasse conta do planeta. Dentro dessas caixas havia suprimentos médicos, roupas e itens do dia a dia, uma verdadeira herança que os ancestrais deixaram para o povo do futuro. As pessoas comemoram por terem conseguido itens médicos e todos de classe A. Até o chefe do porto aparece após a descoberta dessa grande maravilha. Ele parabeniza Joko pela grande descoberta, dizendo que ele é um verdadeiro aventureiro, e Joko agradece ao chefe pelo elogio. Depois de ver a descoberta de Joko e seu grupo, o cara que estava testando Bota conclui que os rumores eram verdadeiros. Ele e outros aventureiros agora têm certeza de que existem heranças valiosas nas ruínas submersas. Todos eles partem animados com a chance de também encontrar algo valioso, enquanto Bota apenas observa toda a empolgação. O chefe do porto reconhece Bota e o garoto o cumprimenta. O chefe pergunta como foi o teste de mergulho do Bota, e o cara de antes aparece dizendo que o garoto é muito fraco e não conseguiu passar de novo, mas que ainda assim vai tornar o Bota útil para a comunidade deles. O chefe, que parece um senhor bondoso, diz que vai esperar por isso, e também aproveita para mencionar que Bota cresceu muito desde que chegou àquele porto. Então Bota agradece ao chefe por toda a ajuda que recebeu desde que chegaram ali. No porto, eles não excluem forasteiros, e exploradores são sempre bem-vindos. O chefe só espera que Bota trabalhe duro e encontre tesouros para o bem do lugar. O porto foi construído a partir das ruínas de vários prédios que desabaram uns sobre os outros. Como muitos tesouros podem ser encontrados nas fendas e cantos dessas ruínas, Oasis obtém seus suprimentos das minas que ficam embaixo dela. A vila é cercada pelas paredes dos prédios como se fosse uma fortaleza, e as pessoas podem viver ali com segurança. Além disso, o Porto Oasis está localizado em uma área sem monstros marinhos. Espalharam-se rumores de que havia heranças dos ancestrais, e com isso, muitos refugiados se reuniram ali, assim como Bota. No porto, o chefe considerava todos os refugiados bem-vindos, e eles tinham a chance de encontrar tesouros, ao contrário daquele homem que nem sequer considerava os refugiados como seres humanos, e do navio que controlava, não deixava ninguém embarcar. O Porto Oasis era um lugar completamente diferente daquele. Bota e seu amigo comentam que encontrar um tesouro deixaria alguém rico no porto, e que ser mergulhador é a melhor maneira de sobreviver ali. Apesar disso, Bota não pretende ser mergulhador para sempre, e seu amigo fica curioso para saber o que o garoto quer ser então. Com um olhar determinado, Bota revela a ele que vai se tornar um arpoador. Para o amigo de Bota, o garoto vai passar fome se virar arpoador porque não há muitos monstros marinhos por ali. Ele aponta para os guardas entediados no trabalho, dizendo que o garoto não sobreviveria com o salário deles. Mas ele se lembra de outro garoto que deixou o porto dizendo que também seria arpoador. Pelo que o rapaz se lembra, o nome do garoto era Brum. Imediatamente, Bota se lembra do arpoador que conheceu em Union Busan com o mesmo nome. Provavelmente, o Brum que ele conheceu é a mesma pessoa de quem o cara está falando. Finalmente, Bota chama o cara pelo nome e descobrimos que ele se chama Mal. Bota pergunta por que o cara continua andando com ele, e Mal diz que quer beber para comemorar o fracasso do garoto.
À distância, uma garota chama um dos caras de irmão, e olhando mais de perto, descobrimos que a garota é Lita, que já não parece mais uma criança. Aproximando-se de Lita, Mal cumprimenta a garota, e Bota pergunta onde está Kana, mas Lita finge que não a viu. Isso deixa Mal chateado. Ele certamente estava animado para ver Kana. Lita o consola enquanto Bota segue em direção à entrada da casa. Bota abre a porta da frente e diz que chegou em casa, mas ninguém responde. O garoto entra na casa, e ela realmente parece vazia. Uma xícara com algo ainda quente chama a atenção de Bota, e ele chama por Kana. Bota percebe que há algo estranho na casa e pega uma barra de ferro caso precise se defender. De repente, algo muito rápido se move atrás de Bota. A coisa acerta Bota por trás, fazendo com que ele bata a cabeça na mesa. Antes de ser atingido novamente, o garoto se afasta para trás e olha na direção da coisa que o atingiu tão rapidamente. Na sua frente, seu oponente diz que a reação dele não foi nada ruim. Kana, que finalmente apareceu, diz que o garoto ficou mais rápido. Bota não quer lutar com ela agora e pede para ela esperar um momento. Mas Kana não ouve o que Bota diz e continua atacando o garoto. Ela pergunta se tudo o que Bota consegue fazer é se defender dela, e o garoto grita para Kana parar a luta porque eles têm uma visita. Assim que ele diz isso, Mal abre a porta, dizendo que ouviu a voz da garota. Kana se ajoelha no chão como se tivesse sido atingida por algo. O cara lança um olhar, já avermelhado por ter bebido um pouco, na direção dela, e vê Kana ajoelhada no chão enquanto Bota segura uma barra de ferro nas mãos. Mal fica sem palavras, tentando entender a cena que está presenciando, enquanto Kana faz o papel de vítima indefesa, agradecendo a Mal por ter ido até lá. Desta vez, o olhar de Mal se volta para Bota. O garoto continua segurando a barra de ferro e já percebeu como Mal vai interpretar essa situação. Mal não se contém e dá um soco no rosto de Bota, achando que ele estava fazendo algo contra Kana. Pensando que ela é apenas sua irmã indefesa. Ele diz que pensava que o Bota era melhor do que isso, e o garoto tenta se defender, dizendo que Kana não é uma garota indefesa. Mas atrás de Mal, Kana faz um sinal para Bota ficar quieto. Assim, Bota percebe que Kana não quer que Mal descubra sobre sua força, e acaba não explicando o mal entendido para o amigo, levando uma surra dele. Em uma parte escura do mar, em meio aos destroços de prédios, uma luz aparece de um buraco em uma parede de concreto, quebrada por um par de mergulhadores em busca de tesouros submersos. Como tiveram que fazer uma entrada, eles acham que são os primeiros a entrar naquele lugar. Um deles pega uma lata enferrujada e percebe que ela ainda está intacta. O outro acha que é perda de tempo pegar a lata, que é só uma coisa barata e só vai ser um peso. O colega deseja ter a mesma sorte que Jaco e encontrar algum tesouro. Como não encontraram nada de mais valor, vão ter que levar apenas uma máquina de lavar. De repente, um dos mergulhadores percebe que algo está errado, mas antes que pudesse se virar, seu corpo é atravessado por uma barra de ferro. Seu colega apenas observa, tentando entender como aquilo aconteceu. Um mergulhador aparece com o vidro do capacete quebrado. Ele atacou e agora está segurando o outro acima da cabeça. Pela expressão no rosto do mergulhador ferido, o ferimento pode ter sido fatal. Seu colega grita seu nome, assustado, e descobrimos que o nome do mergulhador atacado é Tai-Ho. Com um grito, o mergulhador atacante percebe que não tinha apenas um alvo, e agora sua atenção se volta para o colega de Tai-Ho, que grita perguntando quem é o mergulhador que está atacando eles. Mas em vez de responder, o sujeito joga Tai-Ho em cima do colega. Depois disso, só vemos esse mergulhador arrastando Tai-Ho e seu colega por um corredor. Ele continua andando mais para dentro até que os três desaparecem na escuridão. Enquanto isso, a superfície é atingida por uma tempestade de raios e trovões. A água da chuva e as ondas do mar batem com força na casa de Bota, e Lita acorda, assustada com o barulho ensurdecedor. Kana, tentando acalmar a garota, diz que está tudo bem, que a tempestade vai acabar logo.
Mesmo assim, Lita continua com medo e pede para dormir com Kana essa noite, mas Kana recusa, dizendo que a cama é pequena demais para as duas. A garota não se importa com o que Kana disse. Se elas se abraçarem, vão caber na cama. E ela se lembra de como seu pai costumava abraçá-la para dormir durante as tempestades. Bota, que também estava acordada, se irrita e diz para Lita parar de falar sobre o pai dela. O comentário só deixa a garota triste, seus olhos se enchendo de lágrimas. Até o olhar de Kana se torna melancólico ao lembrar do cara que foi um exemplo para ela. Bota provavelmente ainda sente muita falta de Chan, mesmo depois de todo esse tempo. Lita abraça Kana com mais força para tentar dormir, e diz que Kana é como uma irmã para ela. Elas fazem muitas coisas juntas, como se fossem uma família. Falar sobre família faz Kana se lembrar dos pais e ela se pergunta se eles têm uma família agora. Desde que o barco em que ela vivia foi atacado por um monstro marinho, ela tentou esquecer as boas lembranças que tinha dos pais, porque isso só a fazia lembrar que os havia perdido, e isso era doloroso. Ela se pergunta como é realmente ter uma família, e olha para a garotinha deitada ao seu lado. Ela acaricia o cabelo de Lita, e pensa que isso poderia ser uma família. No dia seguinte, a tempestade passou, e Kana conversa com Bota sobre o treinamento dele. Bota acha que está pronto para lutar, mas pensa que o lugar onde estão é pacífico demais, e Kana pergunta se ter paz é um problema. O garoto quer saber se ficou mais forte. Não importa o quanto ele treine, ele não tem onde testar o que aprendeu. Kana lança um olhar sério para o garoto, querendo saber se tudo o que ele quer é se testar. Isso o assusta um pouco, mas ele confirma que é isso mesmo que quer. Kana revela que há arpoadoras que se arriscam para ganhar mais estrelas, movidas apenas pela ganância, orgulho e vaidade, e que essas arpoadoras são sempre as primeiras a morrer. Kana aconselha Bota a não acabar cometendo os mesmos erros dessas arpoadoras. Uma multidão se reúne em volta de algo, chamando a atenção dos dois. Mal também está entre essas pessoas que não entendem muito bem o que estão vendo. Bota se aproxima para descobrir sobre o que as pessoas estão comentando, e Mal lhe diz que aquilo que estão vendo foi trazido pela tempestade da noite anterior. No chão está um estranho monstro marinho com fluidos e pernas humanas, saindo do meio do seu corpo, e são essas pernas que estão chamando a atenção das pessoas ao redor. Eles se perguntam se o monstro havia comido um humano, mas mesmo assim, ainda é muito estranho. Uma das pessoas se lembra que os mergulhadores que saíram para explorar no dia anterior ainda não voltaram. Para Mal, eles não podem deixar aquela coisa ali, seja lá o que for. Ele decide que é melhor cortar a coisa e jogá-la de volta ao mar, e enfia seu arpão bem no meio da criatura. De repente, a perna humana começa a se mexer, assustando Mal. A coisa continua se movendo e vai em direção às pessoas, que começam a correr assustadas. Então, o chefe do porto aparece, passando pela multidão, e puxa o arpão que ainda estava preso no monstro, apenas para esfaquear o monstro novamente, mas desta vez com muito mais força. Depois de ser atingida novamente, a criatura finalmente para de se mover. Bota se aproxima do chefe, perguntando curiosamente se aquilo era um monstro marinho. O chefe, que não se abalou nem um pouco com a coisa, apenas diz que não existem monstros marinhos na vila deles. Com uma expressão sombria, ele considera que aquilo era apenas um peixe morto. Essa estranha afirmação do chefe deixa Bota sem palavras, e Kana parece ter percebido que algo estranho está acontecendo. Longe dessa confusão, Lita está pendurando roupas no varal, despreocupada. Mas algo emerge na superfície do mar bem atrás da garota. Lita ouve o som da água se movendo atrás dela e se vira. Há uma pessoa vestida como mergulhador emergindo da água, e por algum motivo, o mergulhador não parece nem um pouco amigável. Lita apenas observa enquanto o mergulhador sai da água, sem saber o que dizer para a pessoa. Mesmo com o traje de mergulho, é perceptível que a pessoa parece sem fôlego, e o mergulhador começa a remover o capacete dela. A pessoa sem o capacete está gravemente ferida e quase sem forças. Lita o reconhece como o Sr. Mori e corre para ajudá-lo. Ela segura Mori em seus braços e pede para ele não ir em direção à luz, mas ele começa a tossir violentamente devido aos ferimentos. Desesperada, Lita grita por ajuda, até que tenta sair para procurar alguém que possa ajudar, mas o Sr. Mori segura sua mão e pede para Lita fugir dali. Com suas últimas forças, ele diz que monstros marinhos estão ali.
Lita tenta acordá-lo, mas o Sr. Mori provavelmente já se foi. Algum tempo depois, o chefe do porto se reúne com os moradores, alguns pedindo para destruir as minas após perderem 2 mergulhadores, e outros dizendo que não sobreviveriam sem elas. Lita e seu irmão também estão lá, e Boata pergunta se ela realmente ouviu de Mori que havia monstros marinhos no porto, e ela confirma. O chefe do porto bate na mesa para interromper as discussões. Ele começa a falar sobre como a área em que estão é segura contra monstros marinhos e que o que aconteceu o faz lembrar de um incidente de 3 anos atrás. Pela reação das pessoas, algo sério aconteceu naquela ocasião. O chefe diz que os mergulhadores alegaram ter sido atacados por monstros marinhos, quando na verdade eles tinham brigado entre si para ver quem ficaria com um tesouro. As pessoas concordam que foi isso mesmo que aconteceu naquela vez. 1 ano atrás, também houve rumores de que monstros haviam aparecido em uma área. Segundo o chefe, incidentes como esse acontecem de tempos em tempos, mentiras para impedir que mergulhadores explorem certas áreas. Mais uma vez, as pessoas concordam com a afirmação do chefe, lembrando do que já aconteceu antes. É exatamente por isso que ele acha que não deveriam acreditar cegamente nas palavras do Sr. Mori e fechar as minas. Atrás dele, uma voz pergunta por que um homem em seus momentos finais mentiria. A voz pertence a Boata, que continua dizendo que as palavras do Sr. Mori poderiam ser uma última tentativa de alertar sobre o perigo. O chefe do porto começa a dizer algo, mas é interrompido por Lita. Ela diz a eles que o Sr. Mori estava muito assustado e disse que eles deveriam fugir. Isso muda um pouco a opinião das pessoas, que passam a pensar que o Sr. Mori não era alguém que mentia. Desta vez, o chefe fica sem palavras para evitar que as pessoas se preocupem, até que alguém se oferece para verificar se realmente existem monstros marinhos ou não. Quem se voluntariou para isso foi Joko, o explorador que encontrou o tesouro antes. Ele não quer desistir dos tesouros submersos caso fechem as minas, então vai garantir que não há monstros lá. Lita pergunta o que ele fará se realmente houver monstros lá embaixo. Ele olha para seus companheiros de equipe e diz que se encontrarem monstros, vão destruí-los. Joko revela que ele, Sonia e Park costumavam ser arpoadoras na cidade flutuante. Essa notícia choca a todos. Até então, eles eram conhecidos apenas como mergulhadores. Boata, que também fica surpreso, observa o grupo de Joko e percebe que Sonia realmente tem uma tatuagem de arpoeira no braço. Mas como a tatuagem dela não tem estrelas, ela provavelmente não tem muita experiência contra monstros. O chefe do porto, que fica super animado ao ouvir isso, acha que eles são confiáveis só por serem arpoadoras. Ele aperta a mão de Jaco, agradecendo pela ajuda e pedindo para ele verificar a área. Bota, que está muito ansioso por uma luta de verdade, diz que também quer fazer parte dessa missão. Lita chama o irmão para tentar impedi-lo, mas ele parece decidido. O chefe admira a coragem do jovem, mas pergunta se ele tem certeza disso. Bota afirma que não será um peso para o grupo, mas acha que seria melhor se outra pessoa fosse com eles. Jaco não se importa que Bota se junte ao grupo, já que pelo menos ele pode carregar as coisas deles. Sonia também não vê problema em o garoto ir. Ela acha Bota fofo e diz que vai protegê-lo enquanto limpa o rosto dele. Ao ver a cena, Lita e Kana ficam enojadas. Mas o que importa é que Bota gostou do gesto da garota. Park diz para sua parceira parar de brincar com o garoto. Mas para ela, Bota está parecendo um homem fabuloso. Seu parceiro não entende o que ela vê em Bota, mas ela diz que é intuição feminina. Uma dupla também parece estar indo com o grupo. Os homens trabalhavam com Taiho, o primeiro cara que foi atacado, e querem pelo menos trazer de volta o que encontrarem de seu companheiro. Com a adição da dupla, o time de Jaco está formado. Eles vão se preparar e partir no dia seguinte. Bota pegará a espada de seu pai para levar na exploração. Lita tenta impedir o irmão de ir mais uma vez, preocupada com o que pode acontecer se realmente houver um monstro marinho lá embaixo. Mas é exatamente porque ele acha que o monstro é real que Bota decidiu ir com o grupo. Ele não quer perder a chance de lutar contra um, mas para Lita isso significa que seu irmão pode não voltar. Kana também aparece e pergunta se Bota realmente precisa ir. Ela também deve estar preocupada, mas não o impede e lhe deseja boa sorte. Bota se despede delas e segue em direção ao restante do grupo. No pier, uma espécie de submarino aguarda o grupo.
Lita, que ficou com Kana, pergunta por que a garota não tentou impedir Bota, mas ela diz que não podia, porque Bota está trilhando seu próprio caminho no mundo e se tornando adulto, tomando suas próprias decisões. O submarino desce pelas minas feitas de ruínas do que um dia foram prédios. Lá dentro, toda a tripulação está nervosa. Para quebrar o clima, Sônia começa a provocar Bota, perguntando se pode tocá-lo, já que o espaço é apertado ali, e Bota acha ela assustadora por dizer essas coisas. Mas, já que ela está dizendo isso, ele deve estar bem bonito. Um dos companheiros de Taeho pergunta por que Jaco iria tão longe para ajudar a encontrar seu companheiro. Jaco pensa por um momento e diz que tinha uma filha, mas a perdeu para a epidemia dos peixes quando ela tinha apenas 6 anos. Bota está ouvindo a conversa e fica curioso para saber que epidemia foi essa. Segundo Jaco, se eles tivessem o remédio que encontraram na grande herança, ela teria sido salva. É por isso que ele é contra o fechamento das minas, pois eles precisam das heranças escondidas neles. Boata fica chocada ao descobrir que a motivação de Jaco não é apenas ambição. Enquanto conversam, o submarino continua a descer na escuridão, até que Park avisa que este é o ponto máximo que o submarino pode ir, e, a partir daqui, eles terão que mergulhar. A equipe coloca seus trajes de mergulho e sai para explorar a área. Jaco alerta o grupo para não se separar. Agora Boata está nervosa. A missão deles começou, e Jaco informa que o objetivo é encontrar os desaparecidos e confirmar se há monstros marinhos. E o grupo avança por um corredor escuro. Na superfície, um operador de rádio informa ao chefe que o grupo chegou à área D7. Um dos subordinados sussurra que eles podem encontrar aquele lugar, mas o chefe diz que ele não precisa se preocupar com isso porque, até agora, ninguém que foi para lá voltou para contar a história.